Seja muitíssimo bem-vinda ao Workshop da Mulher Segura, WMS. Essa semana eu vou te mostrar como se tornar uma mulher segura e fazer o seu relacionamento dar certo em apenas 8 semanas. E se você ainda não me conhece, eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta especialista em relacionamento. E além de tudo, meu amor, eu sou uma mulher como você. Eu já fiz de tudo que eu podia para salvar meu relacionamento, fazendo tudo que estava ao meu alcance e achando que se eu fizesse mais ainda, a gente finalmente seria feliz e daria certo. Mas acontecia exatamente o contrário. Eu ficava cada vez mais insegura, com medo de ficar sozinha, de terminar. Muitas vezes me sentia até desrespeitada e desvalorizada por ele. Mas eu dei a volta por cima e eu consegui sair e superar 2 namoros abusivos e me transformei numa mulher segura e hoje eu me sinto muito amada, valorizada e compreendida pelo meu marido e principalmente, o melhor de tudo, eu aprendi a ter amor próprio, a me colocar em primeiro lugar e mais do que isso, eu aprendi a fazer escolhas certas. E se você quer aprender como fazer isso na sua vida, continua comigo. E nessa segunda aula eu vou revelar para você os 3 pilares para você finalmente se tornar uma mulher segura. E você vai descobrir aqui comigo não só como ter um relacionamento que dê certo, mas que seja duradouro, que te faça feliz. E você vai ver que isso é possível para qualquer mulher. Viver um relacionamento tranquilo, seguro, com confiança, se sentindo leve, amada, respeitada e valorizada como nunca. E presta atenção. No final da aula você vai receber um presente que vai fazer você ter consciência da sua forma de amar. E também de como que você, no seu jeito de ser, pode estar prejudicando o seu relacionamento e a sua vida amorosa. E minha filha, presta atenção. Se você por um acaso caiu aqui de paraquedas, essa é a segunda aula do workshop. E é uma série de 4 aulas. Então, se você não viu a primeira, volta lá e assiste. Porque lá eu expliquei, através da minha própria história, os maiores erros que você comete sem perceber, que estão te deixando ainda mais insegura e te impedindo de fazer o seu relacionamento dar certo. Volta lá e assiste, não tema comigo, não me desobedece. E se você conhece alguém, alguma amiga, que vive se queixando do parceiro, do namorado, constantemente fica chateada, com raiva dele e já não sabe mais o que fazer para melhorar essa situação, sabe o que você faz? Pega o link dessa aula e manda para ela. Você pode ser um instrumento de transformação e ajudar uma amiga. Agora eu preciso ser muito sincera com você, como eu gostaria que tivessem sido comigo desde o começo. Você deve ter chegado aqui nesse workshop na expectativa de que iria encontrar algum caminho para mudar ele, ou para fazer ele mudar de ideia sobre você, ou mudar o jeito dele de tratar você, mas você viu na aula 1 que por mais que ele seja cheio de problemas e defeitos, você também comete erros sem perceber. Até com as melhores intenções, mas que na verdade fazem o seu relacionamento e sua vida amorosa ir de mal a pior. A boa notícia é que a partir de agora você vai descobrir que é possível não só ter um relacionamento que dá certo, mas alcançar esse resultado mesmo que ele não mude e continue sendo exatamente o mesmo. Todas as ferramentas estão em você, acredite. Assim como você pode estar cometendo erros, você também vai encontrar a solução para cada um deles. E chegou a hora da verdade. Ninguém muda ninguém. Então, se ele não quer mudar, você não vai mudá-lo. Mas, se você está determinada a mudar a sua vida, sua forma de amar, as suas inseguranças, as suas crenças, aqui, meu amor, você vai encontrar o caminho. Isso eu garanto que você vai achar. E por mais que você se sinta aí muito perdida, confusa, sem saber o que fazer, confia em mim. Eu vou te mostrar o caminho. Depois desse workshop, você vai poder tomar decisões seguras, sem medo de se arrepender, vai ter certeza do que é melhor para você. Afinal, você quer se tornar uma mulher segura, uma mulher autoconfiante, que tem amor próprio, que sabe se posicionar. Você quer ser feliz, quer ter um relacionamento, enfim, para não ficar repetitiva, né? Que dure, que seja leve, já falei tudo aqui. Mas muitas vezes você vive se perguntando, mas será que é pedir demais, Marcela? Ter alguém que me respeite, que me ame, que me trate bem, será que esse homem existe? E como que eu sei disso? Porque eu recebo inúmeras mensagens e depoimentos de mulheres que vivenciam um relacionamento como o seu,
e enfrentam os mesmos dilemas. Eu já enfrentei esses dilemas. E sem contar que eu vivi na pele exatamente tudo isso. Tem muitas coisas, eu sei disso, que acontecem no nosso relacionamento, no nosso namoro, que a gente não conta pra ninguém. A gente sofre calada, porque vamos tentando resolver sozinha. Porque muitas vezes a gente tem até vergonha do que os outros vão pensar. Então chegou a hora de mudar essa realidade. Você é 100% capaz de mudar tudo isso, ser feliz independente da sua vida amorosa. Hoje, se você vive um relacionamento conturbado, cheio de brigas, de desentendimentos, ou então se você está solteira, frustrada, você pode mudar isso. Eu quero que você veja a história de mulheres que passaram por relacionamentos muito conturbados, doentios e até abusivos. Eu vou lá no grave, numa situação mais complicada, mas para você ver como é que elas estão hoje. E que não importa a gravidade da situação, o que importa é que tem solução. Eu fico assim, meu Deus, tá tão perfeito assim dentro do que é possível, que às vezes é tão surreal, sabe? Todo mundo veio falar pra mim depois, no final do dia, que eu tava muito bem, que eu tava, tipo assim, transparecendo felicidade, que eu tava transparecendo eu mesma. E assim, você vê que as pessoas, elas sentem também e elas reforçam isso quando a gente tá bem. Brigas diminuíram quase 90%. E se hoje tem alguma briga, a gente tenta conversar, assim. É porque eu sou muito de conversar, ele já é muito fechado. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Hoje eu me conheço mais, eu conheço os meus limites, reconheço mais as minhas falhas e reconheço muito mais o que há de bom em mim. E eu consigo ressaltar o que há de melhor em mim. Bom, e na aula 1 eu falei sobre a minha virada de chave e o meu relacionamento atual, como que é completamente diferente de tudo que eu tinha vivido. E olha, como sinceridade é o meu forte, eu preciso ser mais uma vez sincera com você. Vai demorar muito para você conquistar um relacionamento parecido com o meu se você não tiver as ferramentas necessárias. Você pode demorar, é sério isso, uma vida inteira. Sabe por quê? Porque não basta você querer. Você precisa ter um método, um passo a passo para isso. E eu aprendi, sofri isso na pele, até entender que eu precisava de um caminho. E, gente, presta atenção. Pega um caderninho, pega uma caneta, tá? Se você ainda não pegou, pega agora, porque aproveita essa aula e anota tudo o que você achar interessante e transformador. E como eu fui do fundo do poço a minha grande transformação, eu desenvolvi um método baseado em tudo que eu vivi, em tudo que eu aprendi na faculdade de psicologia, atendendo as milhares de mulheres na Defensoria Pública, também com aquele grupo de mulheres presencial que eu criei em Belo Horizonte, de mulheres que queriam melhorar os seus relacionamentos, das mulheres que eu já atendi em consultório, porque o resultado de toda essa minha experiência foi simplesmente incrível. A partir de tudo isso, eu descobri que eu amo ensinar e ajudar outras mulheres a evoluírem, porque isso é possível. É extremamente possível e eu vou te provar isso aqui hoje. E o meu método é esse passo a passo que você precisa para o seu relacionamento dar certo. Ou seja, para você ter o relacionamento que você merece. O relacionamento que você merece, não o que você aceita. Não confunde o que você aceita com o que você merece. Mas agora, eu não vou falar do método não, e sim dos 3 pilares para o seu relacionamento dar certo. Calma que eu vou te explicar um por um. Vamos começar pelo autoconhecimento. Por exemplo, na aula anterior eu expliquei fatos que aconteceram mesmo antes de eu nascer, na minha infância também, adolescência, que influenciaram o meu relacionamento na vida adulta. Mas eu só entendi tudo isso, compreendi tudo isso através do quê? Do autoconhecimento, porque antes disso, sem perceber, eu vinha cometendo os maiores erros que as mulheres amam errado, podem cometer. Então lembra, mais uma vez, de anotar tudo que eu vou falar aqui, viu? Que você achar importante. Enfim, é muito mais comum do que a gente pensa existirem por aí mulheres que amam errado. Ou seja, que repetem padrões inconscientes. Isso acontece porque, de alguma forma, essas mulheres aprenderam que esse era o jeito certo de ser, ou simplesmente era o jeito possível que ela conhecia. Por exemplo, se sua mãe foi uma faz-tudo da vida, ela trabalhava, ela cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava do marido, dava conta de tudo. E você se vê hoje, talvez sem perceber, desde o início dos seus relacionamentos, também se doando demais.
e se sentindo muitas vezes sobrecarregada, querendo que ele se dedicasse mais, mas sem saber fazer diferente. Isso acontece porque vivências da infância são reativadas de forma inconsciente no seu atual relacionamento. Para você ter uma ideia, desde a gestação o bebê já consegue perceber o quê? As emoções da mãe, do pai, mesmo de dentro da barriga, e vai registrando tudo, guardando tudo no inconsciente como um HD de um computador. E bem no início da vida, esse bebê já guarda principalmente as memórias afetivas e emocionais, ou seja, tristeza, alegria, raiva, medo, angústia, emoções. E todos nós temos um registro memorial inconsciente que a qualquer momento da sua vida, entenda isso, pode ser reativado. Vou te dar outro exemplo. Se os seus pais, quando você era criança, na sua infância, eles costumavam brigar muito, mesmo que você nem se lembre. Na época lá, você sentia ansiedade, aperto no peito, aquele medo, aquela insegurança, aquele sentimento de impotência, porque tudo que você queria na época era que eles ficassem bem, juntos e felizes, enfim. Por isso mesmo, você não tinha se dado conta do quão forte foi naquela época o sentimento de angústia vivido quando eles discutiam, né? Quando eles ficavam até, mesmo que não fosse discutir, longos períodos sem se falar, enfim. E essa sensação, esse sentimento que você sentia naquela época pode durar e se prolongar por toda a sua vida. Hoje no seu namoro, por exemplo, numa briga, você pode sem perceber simplesmente sentir exatamente a mesma ansiedade, aquele aperto no peito que você sentia quando criança. Portanto, eu quero te dizer que, anota isso aí, a real origem dos seus problemas amorosos não está no seu relacionamento. Como diz Hellinger, que é o pai da constelação familiar, abre aspas, sempre quando existem dificuldades na vida a dois, a solução não está exatamente no homem e na mulher. Começa com os seus pais. E além dele, a psicóloga Norwood, que estudou muito a fundo as mulheres que amam errado, que na verdade no conceito dela são as mulheres que amam demais, ela percebeu que quanto mais difícil é terminar ou mudar um relacionamento, mais ligado a conflitos da nossa infância ele está. E desistir desse relacionamento seria como desistir de nós mesmas. Você está entendendo a gravidade da situação? Por isso, é extremamente importante se autoconhecer, olhar para a sua própria história, para suas dificuldades hoje e entender, por exemplo, que ferida minha eu estou tentando resolver com esse relacionamento. Se você, por exemplo, tem uma ferida do abandono, você pode facilmente, sem perceber, se envolver com homens que não estão prontos para uma relação séria, que mentem, que traem. E perceber isso é autoconhecimento. Portanto, esse pilar é extremamente importante. Sem ele, muitos relacionamentos desmoronam e não dão certo. Sem ele, dificilmente você vai ter um relacionamento que dê certo na sua vida. E olha, as mulheres que mais possuem tendências para viver relacionamento complicado, difícil, cheio de briga ou que não dá certo, elas geralmente vieram de famílias desajustadas. Será que você é uma delas? Marcela, o que é família desajustada? Bom, família desajustada, vou te dar exemplos de família desajustadas, porque aí você na prática com esses exemplos talvez entenda melhor. Exemplos de família desajustadas é quando entre os seus pais existiam brigas e tensões constantes, até abuso de álcool, bebia com muita frequência ou muita intensidade, bebia muito, ou eles ficavam uns longos períodos sem se falar, mesmo que não brigassem, eles não se conversavam, não se comunicavam dentro de casa, ou até quando tinha agressão física, xingamento, gritaria, ofensa, até mesmo quando um não gosta ou não aceita a família do outro. Isso tudo são características de famílias desajustadas. Pais extremamente críticos, que só criticam, cruéis também. Você não presta pra nada, nada do que você faz tá bom, você veio pra atrapalhar minha vida. Enfim, pais que até têm comportamento sexual inapropriado, ou então pais ausentes. Pais ausentes por qual motivo, Marcela? Trabalha muito fora, por conta de depressão, por conta de problema até com bebida ou qualquer outra coisa, não estão presentes ali para dar apoio, para dar atenção, para dar carinho para esses filhos. Ou então pais nada afetuosos,
que não dão afeto porque simplesmente não receberam isso desde pequeno. Enfim, N exemplos de famílias desajustadas, que resumindo quer dizer quando são pessoas como se fossem rígidas, congeladas no tempo, que não mudam o seu jeito de ser, passam anos sendo do mesmo jeito, tendo os mesmos problemas, sem evoluir, sem mudar, sem melhorar. E aí imagina você que veio de uma família com algum desses problemas, por exemplo, tá adulta, vivendo um monte de relacionamento frustrado. E aí quando se dá conta aí de tudo isso, da família que veio, junta isso com a sua falta de autoconhecimento, você acaba achando e pensando o quê? O amor é cego, é a minha cruz para carregar, não dou sorte no amor. Enfim, ou seja, encontra N pensamentos para justificar o que você vive, sem entender a real origem do problema e a solução também. E isso te faz, sabe o quê? Tolerar o intolerável. Aceitar o inaceitável. E eu sei que a partir de agora, ou até já começou há mais tempo, algumas fichas suas caírem sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre a sua história. E elas podem continuar caindo aí ao longo desse workshop. Isso é ótimo, pois para você mudar, você precisa saber aonde exatamente você tá, o que tá te influenciando a ser assim, e a partir disso tirar uma venda dos seus olhos. Foi o que eu fiz, eu tirei uma venda minha. E mesmo que tenha sido extremamente doloroso, muitas coisas que eu vi nos meus relacionamentos, eu permiti que tudo que eu vivi me fizesse despertar para o que eu precisava resolver. E você? Tem olhado para os seus relacionamentos e tem se perguntado o que eles estão me chamando para resolver ou não? E eu sei que para você algumas coisas talvez não estejam tão claras assim. Você esteja se questionando ainda sobre sua infância, por exemplo. Ai, Marcela, mas meus pais não brigavam. Ai, Marcela, mas meus pais brigavam muito. Ai, Marcela, mas eu não fui criada com os meus pais e isso e aquilo. Calma. A primeira e mais importante certeza que você tem que ter é que o seu passado influencia muito mais do que você imagina o seu presente. E se no relacionamento entre os seus pais, por exemplo, não teve brigas, não é só brigas que sinalizam um problema. Pelo contrário, gente. A briga, ela é o que claramente mostra ali que tem alguma coisa que não tá bom, mas tem muitas questões que não são visíveis, que não é claro. Dei exemplo dos pais que ficam fora, dos pais que ficam sem se falar, dos pais que muitas vezes fingem que é um relacionamento perfeito, nunca tiveram nenhuma discussão na frente dos filhos, o que não é bom, porque os filhos crescem acreditando em conto de fadas, e aí quando conhecem alguém, casam, se frustram, vivem tendo discussões e vivem desiludidos porque não sabem resolver problema, acham que discussão é horrível, é ruim, enfim. Então, todos os extremos, todos os desequilíbrios, sejam eles visíveis como brigas ou invisíveis como pai que trabalha muito fora, mãe que não conheceu você, que não conheceu seu pai, enfim, sejam visíveis ou invisíveis, afetam a sua forma de ser e sentir hoje. Além de tudo isso, eu quero que você saiba uma coisa, só com autoconhecimento, anota isso, você consegue cultivar o seu amor próprio, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Anota isso. Portanto, se conhecer mais tem a ver com se amar mais. Agora vamos para o segundo pilar, equilíbrio entre dar e tomar. Bert Hellinger, ele ensina pra gente as ordens do amor, né? E uma delas é esse equilíbrio entre dar e tomar. Isso quer dizer que é fundamental para o seu relacionamento dar certo que você dê atenção, tempo, amor, carinho, paciência, surpresa, presentes na mesma proporção que você recebe. Pois para alimentar o amor é essencial que você faça algum bem pelo outro e que ele retribua também fazendo algo por você. E mais um pouquinho. E aí você retribui fazendo o que ele fez por você e um pouco mais. E assim vocês mantêm a chama acesa e alimentam uma relação saudável. O que acontece, e talvez pode ser o seu caso, são duas situações. Vai vendo. Primeira, você dá demais, você faz muito. É muito compreensiva, é muito disposta, perdoa demais, se dedica demais, faz por ele e ele faz cada vez menos por você. Isso pode acontecer porque você pode ser uma pessoa com dificuldade em ficar em débito com o outro. Calma que eu vou explicar rapidamente o que isso quer dizer.
Existem pessoas que desde pequenas elas foram ensinadas a fazer demais pelo outro e quase nada por si mesmas. Porque, por exemplo, ou cuidaram muito dos irmãos que eram pequenos, ou da casa, ou tiveram responsabilidades de adulto, mesmo sendo ainda crianças ou muito novas. E primeiro imagina assim, quando eu faço algo por alguém, eu tenho crédito com essa pessoa. E quando alguém faz algo por mim, eu fico em débito, como se fosse um banco. Se eu coloco dinheiro no banco, eu fico com crédito lá, beleza? Agora, se é o banco que me dá dinheiro, eu fico em débito com ele. Nos relacionamentos também é assim. Dito isso, essas pessoas que aprenderam muito mais a cuidar das outras do que serem cuidadas, têm uma dificuldade tremenda de ver alguém fazendo alguma coisa por elas e se sentirem com débito, com aquela sensação de ai, não precisava, meu Deus, preciso retribuir isso. Muitas mulheres simplesmente não conseguem lidar com essa sensação de ficar em débito. Por isso elas não permitem que o outro faça um agrado, uma surpresa para elas. Seja o que for, não se sentem merecedoras, se sentem incomodadas. Pode parecer absurdo isso, mas talvez você esteja, sem perceber, inconscientemente se bloqueando para receber carinho, amor, atenção. Ou então você pode estar vivendo uma segunda situação. Vocês estão numa fase tão ruim desse relacionamento que essa troca entre dar e tomar, como Bert Hellinger diz, está em forma de vingança. Exemplo, ele faz algo que te irrita, que te desagrada, tipo saiu para beber, voltou tarde, aí você fica com raiva, chateada e, enfim, vai lá, xinga, briga com ele ou fica dias sem falar com eles. E aí ele fica puto também com essa história, se irrita e começa a te ofender, fica querendo dar o troco, e aí vocês ficam sem se falar, e passa um tempo, jogam uma situação na cara do outro, e aí vocês vivem o dar e tomar em forma de dar o troco. Se isso acontece é porque a saúde do relacionamento de vocês está ruim. Não tem como ele dar certo. E na verdade ele está no caminho para acabar se as coisas não mudarem. Porque isso só vai aumentar a sua insegurança. Portanto, você precisa urgentemente avaliar a saúde do seu relacionamento pela qualidade do que você dá e do que você recebe. Se pergunta aí, você tem feito muito e só recebido migalhas? Vocês estão mais se ofendendo do que se amando? Ou você consegue se sentir realizada com essa troca que vocês estão tendo nesse relacionamento? Eu quero te dizer uma coisa. Se você é daquelas que move céus e terras por ele e ele retribui quase nada, esse relacionamento não vai durar. Portanto, reavalie, reequilibre a balança. E entenda que o seu relacionamento só vai dar certo quando você aprender a dar na mesma proporção que você recebe. Anota essa frase que eu vou te falar aí agora. Onde não há troca, não há nada. Então a gente falou de autoconhecimento, de equilíbrio entre dar e tomar, e agora a gente vai falar do último pilar, que é a peça que falta para a engrenagem do seu relacionamento funcionar. E aí vem o último pilar. Qual que é esse último pilar? Inteligência emocional. Marcela, me explica o que é isso. Inteligência emocional é a sua, anota aí, anota. É a sua capacidade de gerir suas emoções, de lidar com as coisas quando elas não estão como previsto. Então, inteligência emocional é a habilidade que você tem para lidar com o jeito do outro, com o gênio dele, com os defeitos, com as qualidades, com tudo que envolve se relacionar com alguém. Controlar as suas emoções ao invés de ser controlada por elas. Muitas mulheres têm ataque de raiva, ataque de ciúme, ataque de estresse, ataque de ansiedade. Não que isso seja errado, mas se você não sabe como controlar as suas emoções, você vai ser controlada por elas. E aí você vai passar dos limites. Você vai muitas vezes se arrepender, vai achar que pisou na bola, que exagerou, que não era pra tanto, que devia ter falado. Ai, meu Deus, eu não devia ter falado. E você nunca vai ter segurança para tomar a atitude certa. Inteligência emocional, então, é quando você consegue não deixar de sentir emoções, pelo contrário, aprender a gerenciar elas, ou seja, por quanto tempo você vai ficar com raiva e o que você vai fazer com essa raiva. Não sei se você sabe, mas a pior forma de lidar com a raiva é botar ela para fora, é extravasar a raiva. Essa é a pior forma. Então você precisa encontrar ferramentas
e caminhos bons para canalizar essa raiva, para colocar ela para fluir, que não seja da pior forma possível, xingando, brigando, gritando, se fechando. E aí tem pessoas que acham que inteligência emocional é guardar tudo pra mim. Não, isso aí, não é, o certo não é nem explodir e nem implodir. O certo é gerenciar, é saber falar na hora certa, o que você vai falar com ele. Então, inteligência emocional, se você pensar num triângulo, ele é a integração do pensar, sentir e agir. Marcela, que difícil, né? Não, meu amor. É mais fácil do que você pensa. Você só precisa aprender como desenvolver essa inteligência emocional. Então, entenda que antes de investir em inteligência emocional, numa forma melhor de lidar com seu parceiro, você precisa focar no autoconhecimento e no equilíbrio entre dar e tomar. E acredite, pelo amor de Deus, esses 3 pilares são fundamentais para você fazer o seu relacionamento dar certo. Hoje o meu casamento é como é apenas porque eu respeito e pratico esses 3 pilares. Na verdade, eu comecei a praticar antes mesmo de conhecer o meu marido. E só por isso eu tenho certeza que o meu relacionamento desde o começo foi completamente diferente de tudo que eu já havia vivido. E agora você vai ver um relato muito especial para mim. Com o maior prazer, eu te apresento simplesmente a transformação da minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Socorro, a mãe da Marcela aqui, com minha filha linda. E foi através dela que eu estou num novo relacionamento sério, mas eu era radicalmente contra um novo relacionamento, radicalmente. Acho que o que eu tinha que ter vivido, já tinha vivido no primeiro relacionamento e tal. Mas assim, a gente não pode ficar fechado para o amor, né? Se você não foi feliz num relacionamento, não quer dizer que no outro você não vai ser. Você já aprendeu com os erros e assim nem todos são iguais, as pessoas são diferentes. Existem pessoas boas em toda parte e é importante que a gente realmente não se feche para os relacionamentos. E ela me inscreveu, morava em Belo Horizonte, me inscreveu num site e eu conheci uma pessoa bacana que ele queria viver um grande casar e viver um grande amor. Eu digo, mas quem que não quer isso? Eu quero viver isso. E aí nós estamos vivendo e assim, agora em maio vai fazer dia 30, faz um ano que a gente começou a namorar. O nosso pacto seria de a gente casar já agora depois de um ano. Muito bom, mudei radicalmente meu pensamento, que eu acho que o ser humano não nasceu para ficar só. E você não pode modelar todos os relacionamentos por um que você teve que não deu certo. E a gente não pode realmente ficar só pensando, porque já sofri muito com aquele lá e daquele lá você tirar o retrato de todos os homens. Não é assim. A gente encontra gente boa, sim, é muito bom estar com alguém, não estar sozinho. É muito bom. É isso aí. Viu? Nunca é cedo e nem tarde demais para você se permitir ser feliz, para você ter um relacionamento que dê certo, para viver um amor completamente diferente do que você está acostumada. E você pode começar a mudar a partir de agora. Muita gente, inclusive, está me perguntando se eu faço algum tipo de atendimento, mentoria, se eu tenho hora no consultório, se eu tenho horário, como é que faz para participar do meu método, das minhas aulas. E eu realmente possuo uma solução completa, como eu já falei, que se chama Método Rios. Para você ter uma ideia, tudo que eu estou ensinando nesse workshop aqui é uma pequena amostra do que tem dentro do método. Lá eu tenho tudo que eu falei aqui detalhado em módulos e material de apoio e muito mais. E agora, mais uma vez, na verdade, eu te convido para entrar nesse processo de autoconhecimento comigo. Lembra que eu falei no começo da aula que eu tinha um presente para você? E que ele iria te ajudar a conhecer a sua forma de amar? Pois é, chegou a hora. Marcela, que presente é esse? Bom, assim que acabar a aula, você vai rolar a página para baixo e vai ter um espaço para você preencher o seu melhor e-mail. Para que você vai preencher o seu e-mail? Para você ter acesso ao teste da consciência da sua forma de amar. Depois que você preencher seu e-mail, se por um acaso você não for direto para a página do teste,
Vai lá na sua caixa de entrada do e-mail, clica lá no link, abre ele, que aí sim você terá acesso ao teste. Nessa página, inclusive, vai ter um vídeo meu explicando rapidinho como é que funciona e te fazendo entender uma forma de responder aquelas questões. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Esse teste você não vai encontrar em nenhum outro lugar. São questões exclusivas criadas por mim, juntando todos os meus anos de estudo e experiência. Então, meu amor, você, mesmo que você queira, você não vai encontrar esse teste nem as respostas dele em nenhum lugar. São perguntas específicas que tem ali voltadas para o relacionamento a dois. E depois de responder, você vai ter o diagnóstico. Você vai entender a razão pelo qual o seu parceiro muitas vezes não te trata como você gostaria. De você ter o dedo podre, ficar repetindo os mesmos problemas, parece que nunca dá certo. Você vai conseguir entender por que isso está acontecendo. E respondendo esse teste, você vai ter uma das ferramentas mais importantes para a mudança começar a acontecer na sua vida. Você vai entender por que todas essas coisas acontecem com você, por mais que você se esforce, simplesmente não consegue mudar. É só marcar, você vai marcar lá, leu a questão 1, se identificou, você marca. E no final você vai ter uma pontuação. Marcelo, o que eu faço com essa pontuação? Na próxima aula, eu vou te mostrar o resultado desse teste, onde você vai ter esse diagnóstico. E a partir desse resultado, eu vou te apresentar o guia, que são os passos para você ter o relacionamento que você merece, o relacionamento que dê certo. Então, se hoje você está confuso, sem saber o que fazer, não se preocupa, meu amor. Você não está sozinha nessa, eu vou te ajudar e já estou te ajudando nesse processo. Então, na próxima aula, você vai ter a direção, o que você precisa realmente fazer para o seu relacionamento dar certo, mesmo que nem você acredite que isso seja possível. E bom, eu procurei passar o máximo de conteúdo possível aqui, mas meu tempo é limitado. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de te pedir uma coisa, de coração. Deixa sua pergunta aqui embaixo, que eu mesma vou fazer questão de ler todas e responder uma por uma, tá? E ainda mais, eu vou fazer uma live só para responder também as dúvidas. Eu não sei se você sabe, eu criei um canal exclusivo no Telegram para essa semana do workshop, onde eu estou postando diariamente conteúdo relacionado a essas aulas, a relacionamento, enfim, todos os dias. Se você por um acaso ainda não faz parte desse canal, acessa pelo link aqui do lado dessa aula, tá? Aqui ou aqui. Além disso, também tem a comunidade do Facebook, onde você vai encontrar e interagir com outras mulheres. Você pode falar ali da sua experiência e encontrar mulheres que estão na mesma situação que você e na mesma busca também. E marca essa frase que eu vou te falar aí. A única maneira de falhar no amor é desistir dele. Você é uma pessoa capaz de amar e ser amada e ser muito realizada ao lado de alguém. Portanto, desista de sofrer, mas não desista de amar. E se faz sentido para você essa frase que eu acabei de falar, tira um print dessa tela, posta nas suas redes sociais e me marca. Eu vou repostar, eu faço questão de repostar. Assim você mostra para mim, para você também, que você está disposta realmente a mudar e ser feliz. E além do mais, quem sabe você desperta aí uma reflexão importante na vida de alguém que vai ler essa reflexão. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido muito ajudada nessa aula e fique com gostinho de quero mais, porque a próxima aula promete e ela tá demais. Te espero na aula 3.